Oi, hoje eu vou compartilhar alguns comentários sobre um dos meus livros favoritos da vida, que é Persuasão, da Jane Austen. Eu li pela primeira vez há uns tempos atrás, de uma forma mais superficial, mas a releitura me ajudou a me aprofundar um pouco na análise. E isso é uma coisa que eu gosto muito na Jane Austen, que tanto na camada superficial da leitura, quanto numa mais profunda, a leitura é uma coisa muito prazerosa. E nessas camadas mais complexas a gente consegue ver com um humor leve e satírico representados ali o caráter e os comportamentos, os pensamentos humanos e temas muito relacionados à nossa natureza. Por exemplo, o amor, a vaidade, as virtudes, os vícios e várias coisas desse âmbito. Se você ainda não leu, eu já fico ao alerta de que vai ter spoilers nesse vídeo. E também está pensando em ler ou fazer alguma releitura, eu recomendo fortemente que se leia no idioma original, em inglês, para não ficar refém de alguns erros de tradução que podem atrapalhar um pouquinho a leitura dessa autora especificamente, porque ela tem um humor mais sutil, né, mais inglês, que tá mais em afirmações um pouco absurdas. Então, se o tradutor interpreta isso de uma forma um pouco diferente, isso impacta muito no humor e na leveza da história. Quando a história começa, a gente é apresentado para a família Elliot, que é composta pelo pai, que é um cara muito vaidoso, viúvo, e também as três irmãs. O Sir Walter Elliot é um cara muito rico, e ele provavelmente não consegue ficar uma hora sem se olhar no espelho, e que ele tem de montes espalhados pela casa. Também é dito ali no início que ele perdeu a esposa, que era uma mulher muito sensata e amável. A filha mais velha, a Elizabeth, é muito parecida com o pai, e por isso é considerada a filha favorita por parte dele, né? E ela se deixou a vida toda guiar por esses sentimentos, então não se preocupou em desenvolver nenhuma habilidade ou talento que seja útil. Já a segunda filha, a Anne, é mais parecida com a mãe do que com o pai, tanto que a Lady Russell, que é uma antiga amiga da família, reconhece isso e por isso elas se tornam muito mais próximas. A Mary é a terceira irmã e só é considerada importante pela família porque ela se casou com o Charles Musgrove, que é um homem da nobreza rural. Em comparação com a Elizabeth, ela é um pouco mais habilidosa, menos bonita, mas provavelmente tão vaidosa quanto a irmã, só porque isso assume nela uma forma um pouco diferente, né? Que ela fica se lamentando, reclamando, parece que o mundo gira em torno dela, como a gente vê com a Anne, que tem que ficar ouvindo as lamentações dela, quando ela tem aquela briga de quem vai ficar com as crianças enquanto os outros vão jantar na casa dos Musgrove. Em várias vezes a gente vê essa vaidade e esse orgulho de se achar melhor do que os outros, de fazer tudo girar em torno dela. E isso afeta muito as relações com as outras pessoas, principalmente o casamento, como se vê claro nesse trecho, né? Que diz que uma mulher com uma inteligência verdadeira teria dado mais importância ao caráter de Charles e mais utilidade, racionalidade e elegância aos seus hábitos e atividades. Então, assim, a gente vê como a mulher participa, né, como os dois cônjuges participam e como ela estraga não só a vida dela, mas também as pessoas ao redor dela. Bom, então, como eu já usei a palavra várias vezes, um dos temas centrais do livro é justamente a vaidade. E uma forma muito simples de entender o que a vaidade é pela sua etimologia. Ela vem do latim vanitas, que significa vazio, fútil ou orgulho bobo, né? Ou seja, é uma máscara que a pessoa usa para encobrir algo que falta no interior dela. Então, o vaidoso é uma pessoa que assume essa falsidade, essa caricatura, ao mesmo tempo que falta algo no interior. E como ele reconhece, muitas vezes pode reconhecer essa falta que tem no interior, isso acaba gerando sentimentos como a inveja e a comparação com os outros. Então, ele se fecha ainda mais nessa mentira
para se provar melhor, tentando ser amado pelo que faz e não pelo que é. Eu falo em terceira pessoa, mas todos nós estamos sujeitos a esse vício, principalmente as mulheres que tendem a buscar a aprovação dos outros, principalmente pela aparência. E isso é agravado ainda mais nos últimos tempos por conta do uso das redes sociais excessivo, que pode gerar outros sentimentos como inveja, comparação, orgulho, se sentir superior às outras pessoas. E aqui é interessante notar a diferença entre orgulho e vaidade, como a própria Jane Austen já escreveu em outro livro dela, que a gente vê exemplificado no Darcy e no Wickham, né? O Darcy, no início do livro, ele tinha as riquezas, tinha inteligência realmente e se achava superior por isso. Isso é o orgulho. Enquanto o Wickham, ele não tinha nada, ou seja, faltava algo no interior, mas ele mostrava essa caricatura. Para se afastar da vaidade, a gente se deve fortalecer na virtude oposta, que é a humildade, que é um traço característico da protagonista, que é a Anne. Né? Humildade vem do termo humilitas. Eu acho que é assim que se fala, que significa pouca elevação. Ou seja, não é se depreciar, mas aceitar as suas limitações, entender realmente quem você é. E com isso você percebe os seus erros, os seus fracassos, mas também isso abre espaço para você reconhecer e melhorar. Então, eliminando esse elemento da falsidade, a gente consegue amar as outras pessoas mais verdadeiramente e cultivar bons sentimentos no coração. E é justamente isso que a Anne faz, que ela se abre para a bondade e não se deixa alimentar por sentimentos fúteis, enfim, mas consegue cultivar esses sentimentos mais espirituais. Comparando com as irmãs de Razão e Sensibilidade, a gente vê que ela é parecida com a Marianne no sentido de que ela sente muito, mas também com a Eleanor porque ela sabe guardar as suas emoções. Tanto que a Anne no livro a gente vê que ela quase nunca fala sobre as suas próprias emoções, ela sabe guardar os pensamentos e as opiniões dela para si. Então ela tem muito forte na virtude da temperança. Mas, como a Jane Austen não cria heroínas perfeitas, mas personagens quase reais e com defeitos também, eu acho que falta um pouco nela a questão da fortaleza. Então ela consegue aguentar o mal, enfrentar as dificuldades, ser bondosa com as outras pessoas, ela consegue sim. Mas muitas vezes, se ela conseguisse expressar isso de uma forma mais forte no exterior, poderia ter evitado problemas e ter ajudado ela e também as pessoas ao redor dela. Bom, então continuando um pouco com a história, anos antes dela se passar, Anne e o Frederick estavam noivos, mas a Lady Russell aconselha a dissolver isso, acabar. Então o Wentworth vai para a Marinha e depois de anos de guerra ele volta para a Inglaterra com muito mais aquisições, muito mais riquezas e entra no círculo social da família dos Musgrove. Então ele e a Anne acabam se reencontrando e ele começa a se mostrar interessado pela Louisa, que é uma moça que é considerada muito obstinada por ele, mas esse jogo de flerte acaba quando Frederick aprende a diferença entre uma teimosia, entre uma pura teimosia e a força de princípios, que era própria da Anne, né? Como é dito no livro, um espírito submisso pode ser paciente, uma compreensão forte pode fornecer resolução, mas aqui havia algo mais. Aqui estava aquela elasticidade de espírito, aquela disposição para ser consolada, aquele poder de se voltar facilmente do mal para o bem e de encontrar uma ocupação que a tirasse de si mesma, que era da natureza apenas. Anos depois, a Anne concorda que teria sido uma decisão muito imprudente ter se casado com ele naquela época, porque ele tinha um emprego instável, talvez não conseguisse garantir o sustento para ela e para uma família.
E de qualquer forma, esse tempo de separação foi muito importante para o crescimento pessoal dos dois. Durante esses anos de separação, o sentimento era verdadeiro, eles só precisavam superar alguns obstáculos para se reencontrar. E também, como o Frederick volta, também aparece outro personagem, que é o Sr. Elliot, que é um primo que herdaria a propriedade do Sir Walter Elliot, né? Mas ele é apresentado de uma forma, a princípio, boa, só porque a gente vai começando a estranhar o que ele faz ao longo do livro, porque ele é uma pessoa muito educada, mas que não revela emoção e sentimento nenhum. Também nessa época, a Anne reata a amizade com uma antiga amiga dela, a senhora Smith, que agora está muito pobre, então a família rejeita, não quer que ela vá rever essa amiga. Mas, mais uma vez, ela revela a força de princípios e vai atrás, ajuda essa amiga. E depois a Sra. Smith acaba revelando o verdadeiro caráter do Sr. Elliot. Então a resolução final do livro começa quando o Wentworth escreve a carta com uma citação tão famosa, né? Não consigo mais ouvir em silêncio, preciso falar com você por todos os meios que estiverem ao meu alcance. Você atravessa a minha alma, sou metade agonia, metade esperança, né? Percebam que ele escreve uma carta. Isso parece um detalhe um pouco banal, mas no manuscrito original tá que eles iam se conversar e se falar, mas uma carta representa muito melhor a situação que eles estavam vivendo, porque por anos eles quiseram se falar, mas a Anne nunca deu voz a esse sentimento e o Wentworth nunca deixou de lado o orgulho para eles conseguirem reatar. Então a carta representa muito melhor as situações deles. E percebam que ela foi escrita enquanto a Anne falava com o Capitão Harville sobre a constância do amor das mulheres. Então, mesmo que de uma forma indireta, a Anne estava falando sobre o amor. E isso deu abertura para o Wentworth escrever essa carta. Então, assim, eles conseguem superar esses obstáculos, essas dificuldades deles, para finalmente ficar juntos de novo. Por isso que eu digo que esse tempo de separação foi muito importante, porque o Frederick, por exemplo, ele conseguiu aquelas riquezas, viajou muito, conheceu muitos lugares e pessoas, mas mesmo na marinha e com todas essas coisas que aconteceram, ele percebeu e aprendeu a valorizar as virtudes e os princípios que a Anne tinha. Por isso, Persuasão é um dos meus livros favoritos da vida, né? Eu comecei lendo de uma forma mais superficial, mas cada vez que eu lembro, cada vez que eu entro nessa história de novo, eu me empolgo ainda mais em ver esse nível de significados e da natureza humana que realmente está ali retratado. Não é só uma crítica à sociedade da época, não é só uma historinha de amor, mas realmente tá ali temas universais como o amor, e a gente tira muita inspiração para a vida dos personagens, né? Na sua esperança, na força desses personagens, a gente consegue tirar exemplos para nossa própria vida. Então, enquanto outros livros da autora falam de outras questões, como algumas virtudes e alguns defeitos mais específicos, eu acho que Persuasão é um dos livros que mais aponta diretamente para a questão do amor. Então, funciona como um remédio, como uma inspiração para vários momentos da vida, né? Tanto na questão de tu superar alguns defeitos para conseguir amar as outras pessoas do teu dia a dia, e também quanto à esperança, né? Que a dor da separação não supera a alegria de tu reencontrar essa pessoa. Por exemplo, como as pessoas que já se foram também. Esse é realmente um livro que eu gosto muito. Espero que tenham gostado e que eu tenha ajudado alguém a gostar um pouco mais dessa história que eu acho incrível. Beijos, até a próxima!